Olá, eu sou Paulo Gama, do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho, e eu venho aqui para falar um pouquinho sobre o que a política tem na agenda nessa semana que vai chamar a atenção dos mercados. Semana em que o foco principal são os avanços na tramitação da medida provisória que permite a capitalização da Eletrobras no Senado. A gente lembra, a medida provisória foi aprovada há 2 semanas na Câmara dos Deputados e tramita agora no Senado. A gente teve na semana passada a designação do senador Marcos Rogério, vice-líder do governo, como relator da proposta, e o governo trabalha para que ela possa ser votada já nessa semana, apesar de não constar formalmente ainda da pauta do Senado. Essa pressa do governo é porque a medida provisória perde a validade no dia 23 de junho e o governo antevê aí que os senadores vão querer fazer algumas mudanças no texto, o que vai exigir uma nova votação pela Câmara. Então o governo quer votar nessa semana no Senado para dar tempo ali de pelo menos uma semana para os deputados fazerem a nova votação. O ambiente ainda de construção de placar para que essa votação possa acontecer. Os senadores se queixam de alguns pontos ali do relatório da Câmara, entre eles a exigência de contratação de térmicas a gás, mas é possível que os senadores queiram imprimir outras marcas no texto além dessa. A gente lembra, o Senado exerce bastante influência política nas subsidiárias da Eletrobras e é possível que os senadores queiram ali, de alguma maneira, tentar preservar essa influência. Esse início de semana deve ser marcado, portanto, pelas tendências ali do relatório do senador Marcos Rogério e pelo esforço do governo de contar votos e vencer resistência para que essa proposta possa entrar em pauta, se não nessa semana, na semana seguinte. A semana tem também andamentos previstos para a reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Na semana passada, o presidente Arthur Lira criou a comissão especial que vai discutir o tema e os partidos agora começam a fazer suas indicações dos integrantes dessa comissão. Já está indicado, por exemplo, o deputado Arthur Maia, que tende a ser o relator dessa proposta nessa fase. É nessa fase da discussão do mérito da proposta que vão se concentrar as principais resistências ali dos grupos que tentam alterar o conteúdo do texto. Essa também é uma fase longa, a comissão especial tem até 40 sessões para aprovar um relatório, que aí sim vai ser submetido ao plenário, onde precisa de 2 turnos de votação com 308 votos favoráveis, para só depois disso seguir ao Senado. É um caminho longo aí, portanto, e como a gente vem dizendo, sem apoio explícito do Palácio do Planalto, o que faz com que o caminho seja ainda mais longo, ainda mais demorado e possa ter alterações de curso aí nesse caminho para mudar a proposta, como a gente vai ver agora na comissão especial, a tentativa dos grupos que defendem mudanças nesse texto. Essa comissão especial tem até 40 sessões para aprovar um relatório, que aí sim vai ser submetido ao plenário da Câmara para depois seguir para a discussão no Senado Federal. É um caminho longo, principalmente porque a gente não vê um grande apoio do Palácio do Planalto nessa proposta, o que tem aí 2 efeitos principais. O primeiro deles é o de alongar ainda mais, ou de fazer com que esse caminho seja um pouco mais demorado e também de permitir maiores mudanças ali no conteúdo da proposta. Já na CCJ, a gente viu aí grupos aliados ao governo defendendo mudanças para fazer concessões a algumas carreiras, principalmente as ligadas à área da segurança pública. Outra frente de atenção são os trabalhos da CPI da pandemia. A gente tem no calendário perspectiva de novo depoimento do ministro Marcelo Queiroga na terça-feira e também do governador do Amazonas, o primeiro dos que foram convocados, Wilson Lima, deve depor a comissão também nessa semana. Por fim, a gente deve continuar a ver o governo tentando fechar o conteúdo da reforma tributária para enviar o texto ao Congresso. A gente lembra, a reforma deve ser discutida por etapas. Na Câmara, CBS, que trata da unificação de PIS/COFINS, mais alguma mudança na tributação sobre renda, e é esse ponto que ainda não está fechado, enquanto o Senado deve discutir ali um programa de refinanciamento de dívidas e também a parte constitucional da reforma, tratando de ICMS e ISS. Esse cenário ainda aguardando ali definições do governo de para onde ele quer levar essa discussão. Também deve ser foco dessa semana as discussões no Congresso e dentro do governo também sobre a renovação do auxílio emergencial, benefício que vai aí até o final de julho e agora a gente chegando no penúltimo mês de pagamento. O Ministério da Economia defende que isso seja uma ponte até a implementação do novo Bolsa Família. A proposta do governo é usar os recursos que foram economizados nos primeiros meses do ano para conseguir elevar ali a média dos pagamentos e fazer a transição para esse novo programa, portanto. Esses são os principais temas que a gente tem nessa semana e eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!